Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais um vídeo de social media. Vamos aprender mais efeitos, mais técnicas que eu sei que vocês curtem. Se vocês quiserem mais sobre esse mundo social media, deixem nos comentários que suas sugestões são muito importantes para que a gente traga algo relacionado ao que vocês exatamente querem aprender no Photoshop. Vamos lá, vindo então aqui já direto para a tela do meu computer. Aqui eu tenho as minhas imagens que eu fiz primeiro a análise inicial do que eu colocaria nesse post, que é a divulgação da música, e daí eu fui no próprio videoclipe da música para buscar imagens relacionadas para a gente fazer esse post. Já fiz o recorte delas, aqui estão, ó, as duas imagens recortadinhas. Se você não sabe como utilizar, por exemplo, a ferramenta caneta no Photoshop, tá aqui ó, aparecendo o izinho para você clicar e ir lá aprender essa que é a melhor ferramenta de recorte possível no PS. E também eu recomendo, assim, de livre, espontânea vontade para vocês, se você quiser conhecer o Canva também, que é muito bom. O Canva Pro recorte automático, acredite se quiser, é o melhor que eu já testei de forma automática. Bora lá então, começar o nosso arquivo, venha no Photoshop, arquivo novo, esse é o resultado final, vai ficar muito bonito, você vai ver todo o passo a passo, tem detalhezinhos que somente no decorrer da aula você vai entender como são aplicados. Então, tamanho personalizado, eu gosto de utilizar 1080 de largura por 1350 de altura. Essas mesmas configurações, 72 de resolução, modo de cores RGB e cria lá seu novo documento. Ah, pera aí, só eu não gosto de utilizar prancheta. Então, vou fazer novamente sem prancheta. Se eu não for criar mais arquivos dentro de um mesmo documento, né? Ela fica meio bugadinho nesses processos, então é melhor evitar se você for criar uma imagem única. Então, bora lá. Vou começar aqui com a preparação do fundo. Como eles estavam aqui no ambiente, lá no clipe estavam no ambiente de praia, eu pensei, bora buscar uma imagem de praia. Que está então, abrindo ela, eu encontrei lá no Pixabay ou no pixels.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, lá no grupo do Discord, para que vocês acompanhem e peguem as mesmas imagens também. Então bora clicar, arrastar aqui no ícone do Photoshop e soltar. Se você tiver com uma versão mais antiga do Windows 11, pode ser que dê ruim. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, arquivo, colocar incorporados e aí sim encontra a imagem. Amplie ela do tamanho que você desejar, pode pressionar Alt para aumentar proporcionalmente e confirma na barra de propriedades assim que você quiser inserir ela aqui. Show? Eu vou deixar aqui ó, essas árvores alinhadas, acho que vai ficar mais bonito na arte, vai ficar mais proporcional, mais simétrico. E aqui também eu queria colocar uma imagem de mapa de degradê na parte de baixo. Então a gente pode vir aqui ó, no plano de fundo, para que esse degradê já seja inserido embaixo da imagem. Abre aqui as opções, joga degradê. E aqui a gente vai escolher a cor que você deseja. Você não está visualizando porque a imagem está por cima. Eu vou utilizar esse degradê aqui, vou dar um OK. Um OK novamente. A gente já faz as configurações. Vamos selecionar a primeira imagem, vamos buscar o modo de mesclagem. Que aqui nesse caso eu acho que eu vou utilizar o modo de mesclagem de contraste. Eu acho que se luz indireta vai ficar maneiro. Se liga. Ele vai pegar as texturas, vai ver a coloração, vai mesclar bem com o fundo. Então, novamente aqui vindo no degradê, dá dois cliques na imagenzinha para abrir o degradê. E aqui sim ó, você pode escolher nos Photoshops mais recentes. Tem uma gama de opções bem interessantes para a gente utilizar. Se liga, já prontas que já vem aqui para a gente, se liga. Mas tem um que eu criei também, baseado aqui nos tons de laranja e vermelho que eu vou utilizar nessa aula. E caso você queira utilizar essa mesma coloração, dá dois cliques na primeira caixinha aqui e coloca esse código hexadecimal, DD424D, ok? E dá dois cliques na última caixinha, FFA439, ok? Você vai ter exatamente esse degradê aqui. Dando ok, novamente, agora você pode escolher o ângulo. Eu vou colocar levemente inclinado para começar aqui, ó, de baixo indo para cima na diagonal. Então posso ali colocar próximo de um 45% de ângulo, né? 45 graus de ângulo. E a escala você pode aumentar caso você queira que passe de uma maneira mais suave, mas aqui acho que o princípio 100% vai ficar maneiro e eu posso dar um ok. Já começamos então a preparação do fundo, né? Agora a gente pode então já inserir os personagens para ver como que ficam melhor ali posicionados e inserindo outros elementos e efeitos que podem ser interessantes aqui na nossa arte. Como principal, vou colocar aqui a foto do Manuel Gomes, né? O Blueprint, que nem ele mesmo diz. Então clicar, inserir aqui no Photoshop, beleza? Show de bola, só que tem que ser em cima da imagem. A gente já vê o tamanho dela, acho que dá para aumentar um pouquinho mais. Para colocar aqui como segundo plano o Thierry ali. Confirma na barra de propriedades, beleza? Clica e arrasta para cima, beleza.
Aqui tá massa. E com uma composição secundária aqui, o Thierry, que ele é um complementar ali no clipe. Clico, arrasto e solto. Beleza, posso aumentar e deixar ele aqui, ó, mais no fundo da imagem, como um complemento mesmo. Confirmo na barra de propriedades também para inserir. Só que eu quero ele por detrás. Então clico, lá ele, né? Quero ele. Já começou. Clico, arrasto para trás aqui. E eu vou, acho que diminuir um pouquinho para deixar mais próximo ali do tamanho deles. Não exatamente com o tamanho da cabeça, não vai ficar pequeno. Ó, se eu deixar proporcional vai ficar assim. Mas posso deixar como um segundo plano lá atrás. Confirmo na barra de propriedades. E aí vai ficar maneiro. Para deixar mais suave também a inserção deles no ambiente, o que a gente pode fazer? Coloca uma máscara de camada em ambos. E aqui na máscara de camada a gente pega um pincel. Pode ser esse terceiro ou quarto aqui, a opção redondo macio. Vai ser uma boa opção, com fluxo um pouquinho mais baixo para ficar mais suave nas bordas. Você pode aumentar e diminuir o tamanho do polegador do pincel. Pressionando a tecla Alt, clica o botão direito do mouse, para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Para cima você tira a dureza, para baixo você aumenta. Eu vou deixar sem dureza, para deixar bem suave e com o fluxo baixo também. E aqui, ó, próximo, deixa eu selecionar a máscara de camada aqui, ó, do Manuel Gomes, beleza? Deixar um pouquinho mais suave. E aqui também no Thierry, mesma coisa, ó, selecionando aqui, diminuir um pouquinho. E eu vou deixar mais suave essa ligação dele para não ficar esse corte seco. Show? E aqui, ó, que já fica a opção de a gente colocar o nome da música. Eu acho que vai dar uma equilibrada legal na imagem. Se fosse apenas os dois, provavelmente eu centralizaria eles e colocaria aqui no meio. Isso daqui também é uma dica, galera. Você vai ter que ir, tipo, dependendo do que você tem de elemento na sua arte, que você tem que ir posicionando suas informações complementares. Só achei necessário também dar uma leve desfocada aqui nesse cabelo que ficou aqui, ó, pra cima. Beleza. E aqui que a gente pode ambientar ainda melhor colocando alguns efeitos de iluminação, por exemplo, clicando uma nova camada, pega o pincel, agora eu vou aumentar aqui o fluxo. Por exemplo, pode pegar aqui um laranja, ó, clica aqui em mais cores, vem, pega um tom aqui próximo do céu, ou onde você estiver executando essa imagem, vou buscar um laranja mais ou menos próximo a isso, ó, FF9A3D de código hexadecimal, ou algo acho que talvez um pouquinho mais, um laranja mais saturado mesmo, indo mais por vermelho. Vamos ver, algo acho que mais assim, ó, FE7D4B, acho que vai ficar melhor. E vou aplicar alguns efeitos de iluminação que vai vir e afetar tanto o fundo quanto os personagens. Por exemplo, tivesse mais um efeito de iluminação vindo de cima, aqui na parte de baixo também para ambientar mais no fundo e nas pernas ali deles. Posso colocar um modo de mesclagem aqui também para dar esse efeito de iluminação. Por exemplo, divisão vai ficar interessante. Olha só. E agora também atrás deles ali próximo do Thierry. Então eu posso selecionar a imagem do Thierry, clicar para criar uma nova camada, diminuo um pouquinho e também dou uns apliques aqui, ó, de iluminação atrás entre os dois personagens e coloco em divisão. Se liga, ó, dá uma ambientação bem legal já. Outra coisa que eu sinto falta para colocar, e gosto bastante, utilizo essa técnica, colocar molduras com elementos que já existem, façam a composição da imagem. Aqui a gente poderia pegar, por exemplo, folhas daquelas árvores lá atrás. Foi isso que eu busquei aqui. Olha só, essas folhas já recortadas aqui em PNG serão bem úteis e a gente já vai aplicar logo na sequência, assim como o logo do YouTube, que era para exemplificar onde que estaria sendo lançado o clipe aqui dessa música. Mas vamos aqui agora começar para a aplicação do texto, para você ver onde que fica melhor posicionado. Então seleciona a ferramenta texto. Eu curti e vou utilizar a fonte Lubster aqui. Então eu vou digitar, ó, clicar e digitar lá, Enter ele. Lá ele. Aqui, ó, confirma na barra de propriedades. Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento e aumento proporcionalmente aqui no cantinho, na aresta, né, da forquilha ali. Confirma na barra de propriedades e agora arrasto para cima de todas as camadas para que apareça o texto. Eu vou colocar aqui em branco só para aparecer melhor, ver onde a gente vai posicionar, porque a gente já vai fazer a edição aqui do efeito também lá dentro dos estilos de camada. E a camada que eu gostaria a fonte que eu gostaria é a Lubster, ó, que eu acho que vai ficar bem bonito. Eu fiz uns testes em off e curti. E olha só, aqui a gente pode inclusive fazer um efeito do L se encontrando com outro L, né? Inclusive eu acho que até para ficar mais fácil de fazer isso, não, pera aí, antes.
Vamos vir aqui nas próprias propriedades das fontes e vamos subir aqui o espaçamento entre linhas, aqui ó, diminuir. Ó, só que ele não vai dar uma quebra exata, ele vai vir aqui e vai ficar ainda uma perninha do outro L. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, selecionar aqui esse L, dar um Ctrl X para recortar, confirmar na barra de propriedades. Posso dar um Ctrl J para duplicar esse texto, tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente, dou 2 cliques aqui agora e Ctrl V para colar o L. Confirma na barra de propriedades novamente, levo para cima e agora eu vou dar um Ctrl T e vou aumentar aqui um pouquinho, para que ele dê um encaixe certinho ali na outra fonte. Ó, estratégia que eu acho que vai ficar interessante. Vai ficar bem bonito ali para o título. E agora a gente pode aplicar os estilos de camada, só que eu quero que sejam aplicados nos dois. Porque eu vou colocar aqui uma sombra projetada, se eu aplicar em um elemento separado, uma camada separada, num texto separado, ele vai ficar por cima e vai perder esse efeito. Quer ver? Vamos até começar aqui ó, pelo lá, dando 2 cliques. Se eu vier aqui em sombra projetada, por exemplo, ó, o olho vai ficar por baixo. E daí quando eu aplicar no ele vai ficar por cima, ou vice-versa, né? Ó. Então não era isso que eu queria, eu vou acabar perdendo o efeito. Ó, se eu fizer o contrário, ele vai ficar ao contrário também. Então vou dar o Ctrl Z aqui só para tirar esse efeito estilo de camada. Ctrl, eu seleciono as duas camadas e dou um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. Agora sim eu posso aplicar esse efeito de estilo de camada dentro da pasta, que aí a gente vai ter esse efeito, ele contornando exatamente todos os textos. Dá 2 cliques então ao lado da pasta. E agora sim, se a gente vem em sombra projetada, veja que não vai ter esse problema, que ele vai pegar exatamente onde terminar aqui e ele vai continuar a sombra projetada. E para ficar mais fácil de fazer com vocês, eu vou clicar aqui no FX, vou redefinir para a lista padrão, para que eles fiquem com os estilos de camadas padrões do Photoshop. E vamos começar do zero aqui com vocês. Eu quero colocar, como mostrei aqui, uma sombra projetada. Então começando por ela, vou deixar aqui no modo normal, opacidade 100%. Pode zerar tudo, que você vai começar a aumentar agora só a distância, para ele cair para algum dos ladinhos e dar esse destaque melhor para que ele fique bem legível na sua arte. E eu vou colocar também um ângulo aqui ó, de 45 graus, aí, exatamente como a gente fez aqui com o degradê lá no fundo. E também eu vou colocar aqui ó, em mais uma sombra projetada, pegar de baixo. E agora eu vou fazer aqui ó, com a distância em 0 para que ele jogue exatamente para detrás do texto. E vou pegar o tamanho e vou aumentar para que ele fique desfocado e também dê mais um destaque e separe ainda mais do fundo. Só que de uma maneira bonita, né? Não tão forçada. Olha só, ele dá um efeito a mais ali, um desfoquezinho a mais que fica ainda mais legível o texto. Tá curtindo a aula? Saiba que a gente tem mais conteúdos específicos sobre criação de social media num curso completo na loja photoshop.com.br. A sua vaga tá te esperando. Se você for ainda mais sortudo, você vai clicar nesse botão aqui embaixo, agora na loja Photoshop, vai correr lá e vai ter um descontão ainda para você entrar pro curso. Valeu? Te espero lá, bora evoluir no Photoshop juntos. E agora também vai ficar legal a gente colocar uma sobreposição de degradê. E dá pra gente utilizar o mesmo degradê que a gente colocou lá no fundo. Lá ele. Então arrastando aqui para baixo, selecionando o degradê que a gente colocou, dá um OK. E aqui também eu vou colocar o mesmo 45 graus, se liga, ou próximo a isso, não tem problema. E vou arrastar aqui, diminuir talvez um pouquinho a escala para que ele fique menos distante uma cor da outra, esse espaçamento. Trazer um pouquinho mais para baixo aqui, ó, talvez. Ó, até curti. Só que eu acho que poderia ser um pouquinho mais claro, né? Porque talvez não tá tão visível o texto. Então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui meu degradê. Vou dar 2 cliques aqui e vou dar uma leve clareada nos dois lados aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. Vou tirar um pouco de saturação, acho que vai ficar mais interessante. Vai ficar um pouquinho mais visível, né? Ó, eu curti. Achei que assim ficou mais bonito. Posso dar um OK novamente e aqui acho que agora eu vou aumentar o tamanho do texto. Então já tô com a pasta selecionada, posso até dar 2 cliques aqui para colocar aqui, ó, lá ele. Ctrl T e agora pressionando o Alt eu aumento proporcionalmente para colocar aqui do ladinho. E deixar grandona a parte do texto, que é o mais importante aqui da imagem, né? E veja como que tá equilibrado. Por mais que a gente tenha 3 personagens, a gente jogou o texto aqui embaixo, ele já, tipo, preencheu essa parte central aqui da nossa área, dando mais ou menos aqui o mesmo espaçamento entre um personagem e outro da outra lateral. Isso daqui é muito importante para dar um equilíbrio para nossa cena. E aqui a gente pode colocar informações complementares de texto aqui em cima, como por exemplo o nome dos cantores, né? Então selecionando aqui, vou digitar o nome deles. Enter, vou colocar aqui na parte de baixo o nome do outro.
Confirma na barra de propriedades, Ctrl T, vou aumentar um pouquinho. Só que acho que essa fonte já não vai ficar legal. Vou ter que colocar uma outra fonte, pode ser a Monte Serrate, que eu nunca deixo de utilizar, né? Então vindo aqui nas propriedades de fonte, Monte Serrate. E vou utilizar aqui uma fonte itálica. Vou começar com essa Monte Serrate Light Italic. Só que eu vou colocar o nome dos cantores dentro de uma outra fonte itálica, Monte Serrate também dentro da mesma família, só para dar mais destaque. Então posso vir aqui, por exemplo, numa Bold Italic da vida, que vai ficar interessante. Então, só seleciono o nome, Bold Italic. Dentro da família de fontes da Monte Serrate, confirma na barra de propriedades. Alisson, não tem essas fontes, o que eu faço? Joga no Google, é muito fácil, coloca o nome da fonte e joga Fonte Family Download, que você vai encontrar todo esse agrupamento de fontes para você ter essas opções de formatação, que é muito importante e fica bonito. Então Ctrl T aqui, eu só vou redimensionar mais ou menos aqui o texto para que ele fique posicionado, nem que seja de maneira lateral aqui na esquerda. Ó, ainda para ficar melhor, a gente pode alinhar aqui ao acento agudo. O mínimo que se tiver de alinhamento para a arte ficar bem legal e espaçada na sua cena. E aqui embaixo a gente pode colocar o logotipo, por exemplo, do YouTube. Então vindo novamente aqui na nossa pasta, selecionando o logo do YouTube, arrastando aqui no Photoshop, inserindo. Você pode deixar com as cores originais do YouTube, só que eu acho que vai ficar um pouquinho estranho. Então o que você pode fazer? Vamos vazar esse logotipo aqui, só que a gente vai ter que eliminar esse playzinho branco para que a gente possa modificar de cor e ele modifique de tudo sem ficar, para ficar esse espacinho no meio vazio. Então o que a gente vai fazer? Clica o botão direito do mouse e rasteriza a camada para tornar ela editável. E pode pegar uma varinha mágica da vida, clicando com o botão direito do mouse nesse agrupamento de ferramentas de seleção, vem e seleciona a varinha mágica, clica ali, delete, Ctrl D, eliminou. 2 cliques ao lado agora do logo do YouTube, da camada, sobreposição de cor, e agora sim ó, tá vazado, para que a gente possa colocar qualquer cor e não fique, fique aparecendo aquele playzinho do meio do YouTube, né? Então clicando aqui para aparecer em sobreposição de cor, 2 cliques ao lado da camada para abrir estilos de camada, sobreposição de cor. Você pode vir e pegar alguma outra cor, por exemplo, essa sombra que a gente colocou aqui no lá ele, acho que vai ficar interessante, ou deixar um pouquinho mais escuro, ó. Ou no branco mesmo, também vai ficar interessante. Só que eu acho que para separar um pouco o título do logo do YouTube, a gente pode deixar mais escuro assim que vai ficar melhor. E dou um OK. Já tá ficando bem maneiro, né? Só que a gente pode ainda complementar com aquelas bordas, aquelas cenas para dar aquela vinheta e chamar ainda mais atenção para o centro. E é isso que a gente pode vir aqui e selecionar aquelas folhas das árvores lá de trás para ter um contexto também na cena, né? Então selecionando aqui a pasta, folhas, arrastando no Photoshop. Eu vou rotacionar aqui para que pegue um ângulo legal dentro da cena. Olha só, aqui vai ficar maneiro. Confirmo na barra de propriedades. Show. Posso vir aqui em filtro, desfoque, gaussiano, para que a gente coloque também um desfoque nessas folhas como se elas estivessem mais próximas aqui da câmera do que os personagens. Também é uma outra técnica para dar atenção e principal para quem está no centro, desfocando as bordinhas. Coloca ali um raio de pixels em 5, 6, vai funcionar legal, dá um OK. Agora dá um Ctrl J na imagem para duplicar. Tecla V para selecionar a ferramenta Mover rapidamente e leva lá para baixo. Ctrl T, OK, para aparecer os nozinhos de redimensionamento. Clica o botão direito do mouse e vira horizontalmente para você ter aqui na parte de baixo. E é legal que aqui você mostre outros detalhes para não ficar repetitivo, né? Então acho que aqui ó, pode ser que fique interessante. Ou dar um Ctrl T, até diminuir um pouquinho mais, deixar posicionado aqui as folhas dentro do título, próximo ao título, acho que vai ficar legal também, ó. Ó, ficou interessante. As folhas então acho que um pouquinho mais para cima para aparecer mais ou menos o mesmo tanto, né, nos dois lados. Ou tô achando que vou ter que levar um pouquinho mais para direita toda essa galera aqui. Então o que eu vou fazer aqui, ó, na camada do YouTube, vou pressionar Shift até a camada aqui do Thierry, que ele vai selecionar todas essas camadas correspondentes ao que estão no centro, e clico e arrasto um pouquinho para o lado, ó. Agora sim, vai ficar mais ou menos com o mesmo espaçamento da direita para a esquerda, porque aqui estava mais próximo da esquerda, por isso que estava um pouquinho desbalanceado aqui, ao meu ver. Agora até se der um Ctrl R para aparecer as réguas, se você trouxer aqui, ó, você vai ver que está mais próximo realmente de ficar o mesmo espaçamento de um lado e do outro. Na verdade tem que ser até mais aqui, ó, que aqui é onde está o volume real e não na parte que aparece só um pedacinho aqui da roupa.
Ó, aqui sim está bem centralizado. Informações complementares, se você julgar necessários, pode colocar um pouquinho aqui em cima, na parte de baixo, tipo um ouça agora, lançamento do clipe, sabe como? Por exemplo, ó, clica aqui em cima, colocar aqui, ó, lançamento do clipe. Confirma na barra de propriedades. Também vou selecionar aqui a Montserrat da vida, então Montserrat. Vou pegar aqui, pode ser a mais fininha, regular mesmo. Dou um Ctrl T para aumentar um pouquinho, deixar aqui em cima. Confirmo na barra de propriedades e vou colocar um espaçamento entre letras agora, ó. Acho que vai ficar interessante. Para aparecer um pouquinho por detrás da folha também vai dar um aspecto legal de design ali na nossa cena. Se ele tivesse bem inserido, né? Dá para deixar aqui em cima com outra cor, pode ser aquela cor mais escura, ó, lançamento do clipe, essa foi para acabar, né? Foi automático, Thierry Emanuel Gomes, Thierry cantando lá ele, é para acabar. No YouTube, ó, ficou algo bem interessante e as informações bem espaçadas. Aqui como eles estão ao centro, o lançamento do clipe poderia ser ali mesmo. E ó que maneiro que ficou mais uma arte de social media aqui no Photoshop. Ah, ainda você pode pegar aqui o cenário lá de trás, se você desejar, também colocar levemente um desfoque vindo em filtro, desfoque gaussiano também. Ó, mas deixa bem pouquinho, uns 2, 3 pixels. Também é opcional, olha só como que tava sem ou como que fica com. É detalhezinho, mas acho que pode ser interessante também se você desejar. E aí galera, gostaram de mais uma aula de social media aqui no canal PSI? Caso você queira mais, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode trazer algo especificamente que você desejar. E saiba também que tem o curso lá na loja photoshop.com.br, curso completo de artes para social media, onde você aprende tudo mesmo, várias técnicas de criação de artes muito profissionais para você evoluir tanto as criações das suas páginas, quanto se você estiver trabalhando também para outras pessoas. Um chamado diferente aqui também para vocês, galera, que querem evoluir junto com os demais alunos. A gente tem o canal do Discord e lá a gente vai estar lançando agora futuramente desafios semanais ou mensais, não sei exatamente, mas a gente vai lançar, tipo, por exemplo, vai jogar imagens que você deve pegar e dentro dessa imagem desenvolver um contexto, uma criação de uma arte, no que vier na sua mente. Isso é legal, que vai sair muita coisa diferente com imagens iguais dos alunos lá no Discord. É algo legal demais para você evoluir, porque normalmente a gente costuma pegar imagens que a gente já gosta, de um tema específico, e a gente fica empacado, para se falar bem a verdade, fazendo sempre a mesma coisa. Isso daqui é diferente, a gente sai da nossa zona de conforto e consegue aprender coisas diferentes fazendo coisas diferentes. Então participa lá do grupo do Discord, que tenho certeza que você vai curtir esses desafios. E esses desafios também vão aparecer aqui no canal PSI assim que eu fizer um compilado de todas as artes e vou mostrando as principais, enfim, aquelas que surgirem aqui na tela, para ir dando dicas e mostrando o que fez certo, errado, enfim, aquele esquema de evoluir juntos sempre. Muito obrigado pela sua atenção, que falou foi o Alisson e até a próxima.